falando sobre isso ainda, a gente já falou sobre o primeiro jogo, né? Acabamos comentando como chegou os equipamentos, porque o Brown Spiders, o Curitiba Brown Spiders, pra quem não sabe, Curitiba é uma cidade que tem muita aranha marrom, né? Então veio aí o nome. E veio jogar contra o Barigui Crocodiles, que pra quem não sabe, como começou lá no Parque Barigui, tinha a lenda que tinha um jacaré, né? Por que virou Crocodiles? Asterisco, né? Alligators. Então, mas aí ficou mais legal o Crocodiles, foi isso? Foi isso. Isso, e não é uma lenda, tinha o jacaré lá mesmo. Tirou até foto com o jacaré lá uma vez, botamos família, né? Botamos o helmet perto dele lá, tiramos foto. Tem foto assim. Que legal. Tem, então eu queria falar, pra quem não sabe, o primeiro jogo Full Pads do Brasil foi entre esses dois times, como eles acabaram de contar, que é dia 25 de outubro, que foi em 2008. E hoje é o Dia Nacional do Futebol Americano no Brasil. Né? Passou isso em lei e tudo, é o Dia Nacional do Futebol Americano, é muito legal. O FABR Day, que a gente chama, né? E aí vocês já até falaram um pouco como começou essa ideia de ter o jogo, mas eu queria que vocês falassem pra mim como foi essa sensação, como foi estar nesse jogo, o primeiro jogo oficial do Brasil. Conta um pouco como foi. Quer falar, mano? Cara, acho que foi ansiedade, né? Porque a gente ficou muito tempo treinando, então se hoje você for ver aquele jogo, você vai ver que a qualidade técnica é baixa, mas poderia ser muito pior se não tivesse ficado um ano treinando. Mas gente machucada. Mas, cara, foi obviamente um momento épico, né? A gente teve muita gente indo assistir, né? Na época André José Adler narrando, que era o narrador da ESPN. Silvio Santos Júnior também estava aí, né? Que ele também era um comentarista da Band Esportes. Muito, né? Nessa época, como as redes sociais ali era antes do Orkut, pré-Orkut, né? Eu não lembro a data do Orkut, mas eu lembro que uma das grandes formas da comunicação no futebol americano no Brasil era a lista Red Zone, que era uma lista de e-mail, né? Isso. E o André José Adler foi um cara assim que era um catalisador também, né? Ele fala, por exemplo, eu lembro que a gente mandou um e-mail pra ele falou de num jogo da ESPN, a galera de Curitiba, do Barigui Crocodile. Cara, era um evento, quando o cara falava na transmissão nosso nome, assim, que legal. No final de semana aparecia 3 ou 4 pessoas novas lá pra treinar, né? Então foi um pouco disso, e puxando já pro jogo, né? Tendo essa revolução digital aí, cara, foi tudo junto, né? Então, por isso que eu acho que também deu esse boom, né? Deu essa moda, né? Deu esse crescimento, as pessoas se conheceram mais. E a questão do jogo teve um fator importante que a gente não estava esperando um público daquele tamanho, não. Né? Acho que fosse, sei lá, 2, 3 mil pessoas, não lembro. Não teve cobrança de ingresso, né? Naquela época. Era alimentos. Não tinha arquibancada, pelo que eu me lembro, no campo ali do Flaminguinho, ali em Santa Felicidade. Nunca mais jogou. Nunca mais jogou, só essa vez. Faz parte da história. Eles só querem fazer parte da história. Flamenguinho, BRD e tal, Flamenguinho. Hashtag mais Flamenguinho. alugaram pra gente. Inclusive fica a crítica pro Flamenguinho aqui, que nunca quis mais alugar, porque estragava o gramado. Cara, mas chegamos lá, tava lotado, cara. Tava tipo assim, ao redor de todo o campo, assim, tinha grade, né? E gente pra caramba assistindo, cara. E obviamente o resultado não foi o que a gente esperava, né? Não, o resultado até esperava. Beleza, a gente esperava. Verdade. E quanto foi? Cara. 16 foi a 7? Não, mais. Foi acho que 30 e pouco a 7. Mas já foi melhor que o 70-0 da primeira vez? Foi bem melhor. Foi bom. E aí fez o TD de retorno de punch? Cara, e assim, a gente tava um pouco até confiante, porque a gente tinha tido bons treinos. Enfim, daí não deu certo. Não. Mas foi um momento marcante e assim, ao longo do tempo a gente viu que o Brown Spider sim nos ajudou a trazer os equipamentos, mas no saldo final acho que a gente soube melhor o que fazer com eles, né? No final das contas. Sabe o que eu acho, cara? Que a gente perdeu muito na época que a gente podia perder. E no momento que abriu um campeonato, a gente começou a ganhar. Então, de fato, cara, pra gente foi a questão do timing, né? A questão de entender o processo. Que nem o Bado falou, assim, a gente tinha uma questão que a gente entendia muito bem como ganhar e perder, assim, sabe? Acho que fez parte dessa construção do time, assim, né? De entendimento de não ter a terra arrasada após uma derrota e também não ter uma euforia estratosférica depois de uma vitória. Então a gente conseguia separar e puxar as coisas e contabilizar ali o que era bem feito e reforçar o que estava sendo mal feito, né? Eu acho que foi uma forma de sucesso, assim, durante muitos anos, assim. Então, o que eu gostaria de falar aqui, que até eu acho que, me corrijam se eu estiver errado, esse foi o primeiro jogo full pads, mas não começou aqui no Paraná o futebol americano. No Rio de Janeiro eles já jogavam na areia. Já. Eu acho que o grande berço é o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, quando né? se praticava na praia, né? É legal falar isso para as pessoas saberem. A gente tá falando que começou o futebol americano no Brasil aqui no Curitiba. Não, o primeiro jogo full pads, que aí é, querendo ou não, o começo de tudo, foi aqui. Eu acho que essa migração, esse update, né?
Eu acho que a gente abrasileirou, né? Os cariocas trouxeram. Acho que tem o Carioca Ball há muitos anos. Muitos desde anos. a década de 80, se não me engano. Não sei dizer, mas De é 90. muito antigo. Que legal. Mas também não sei, não lembro de fato como era a estrutura deles e tal, mas eles, né, tinham, começaram. Você tá assistindo aí, é do Rio de Janeiro, sabe? Posta lá pra gente ficar sabendo. Posta lá. E tanto que isso foi um grande berço pra grandes times cariocas, né? Então eles por muito tempo foram as referências pra gente também, né? Então a gente teve alguns jogos emblemáticos contra eles, assim, de mostrando, cara, a gente olhava assim, cara, a gente tem que chegar nesses caras, é aí que é o caminho, né? Eles são o ápice aí da técnica, e eles são os cariocas. Porque nesse começo eles tinham os times de areia que migravam pra grama quando começaram os torneios de grama, os torneios equipados, e os caras jogavam os dois, né? Muitas vezes simultaneamente, inclusive Carioca Ball jogando. E os times que eles formavam era uma grande seleção dos times de areia. Exato, então os melhores jogadores da areia acabavam formando esses times do Rio de Janeiro que eram fortíssimos, ainda mais assim. O running back do Sim, incrível, um dos melhores jogadores. E cara, eu assim, o estilo do futebol americano no Brasil vem evoluindo muito, né? É o estilo do jogo, eu digo. Naquele começo, cara, eu faço sempre um paralelo com o NFL, guardado as devidas proporções, mas a gente tá sempre uns 40 anos atrasado. Sim. Né? Então, digamos assim, quando a gente começou lá em 2009, 2008, quando começaram os torneios de grama, equipados, tal, com mais gente jogando no Brasil, o jogo era muito corrido, né? Então não tinha esses ataques que a gente tem hoje, muito aéreos, né? Muito de passe e tal. E daí, cara, os cariocas, por jogarem na areia, eles tinham uma questão física e principalmente, acho que por ser uma seleção, né? Tinham caras de tamanho muito maiores que os nossos. Então número, isso, né? número, quantidade. Funil, né? Eles tinham muitos atletas que ia funilando e então, chegavam com certeza no começo do futebol americano equipado do Brasil, os cariocas eram os eu acho legal a gente falar desse começo times mais que você fortes. Comparou com a NFL. E eu tenho essa visão que eu comparo muito o Brasil com a NFL. Por quê? Claro, a gente não tá no mesmo nível, mas a gente tá seguindo os mesmos passos de uma maneira até mais rápida, porque a gente tem um norte, a NFL não tinha, o futebol americano não tinha um norte, que você pode ver que começou com uma corrida muito forte, igual na NFL, depois passou para as defesas dominarem, que as defesas no Brasil começaram a ficar mais fortes, e a gente agora tá passando mais a bola, usando o college style dentro da BFA, né? Então a gente segue o mesmo padrão porque a gente tem o norte. Eu acho isso bem legal. Exatamente. Então, assim, no começo se podia comparar com a década de 70 da NFL. Isso um jogo mesmo. basicamente corrido de defesa, né? E pouquíssimos passes, muito utilizados para complementar o jogo corrido do que com uma base de um ataque, né? E ao longo dos anos isso foi evoluindo. Óbvio, num nível muito mais baixo do que você vai encontrar num nível até de high school nos Estados Unidos, né? Mas ao longo dos anos isso vem evoluindo, o que pro torcedor em específico, para quem acompanha e quem vai assistir, é muito mais legal, né? Com certeza. Acho que chama muito mais atenção um jogo aéreo vistoso do que um jogo simplesmente corrido. Né? Mas fazendo todo esse apanhado, assim, de fato, cara, esse dia, assim, foi um dia propulsor. Isso. Disso. Cara, porque de fato o futebol americano ele muda muito, né, com o equipamento. Sim. Então ele vira o futebol americano de fato com o equipamento. Então, cara, eu acho que nesse jogo, não tenho certeza, né? Nesse jogo tinham pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, Cuiabá, etc. Cara, que legal. Que olharam e falaram assim, cara, é possível trazer capacete, ombreira, né? Então, a partir disso que surgiu, né, como que era? Tanta liga que teve no Brasil, como que era o nome? Torneio Touchdown. Torneio Touchdown. Primeiro torneio o Pantanal Bowl também, teve, que era um né? torneio de fim de semana, né? Que Isso. vários times iam e jogavam por 3 dias seguidos. E daí a gente se quebrou, né? Porque daí a gente fez esse primeiro jogo, a gente foi pro Uruguai de ônibus, 24 horas. Um querido lá esqueceu a identidade, não conseguia entrar no país. Daí a gente olhou pra você, você é o cara mais velho aqui. Não trouxe identidade, meu amigo. E aí fomos pro Uruguai, jogamos, perdemos, voltamos, comemos bem, né? Comemos uma carninha. Isso aí, a picanha. Galera, Pantanal de novo. Lá pra Cuiabá, ônibus e tal. Ficaram numa pousada polêmica também, que deu tiroteio. Quantas horas deu do Uruguai? 24 horas de viagem na ida, né? Eu fui de avião. Desculpe. Não, mas isso é uma coisa importante falar. Vocês então também tiveram o primeiro jogo entre times do Brasil Internacional com alguém? foi, né? Foi. Eu fui de avião, inclusive, porque eu não ia. E daí eu, por conta de questões de trabalho, e daí, sei lá, faltando poucos dias pra viagem, surgiu a possibilidade de eu ir. Daí já tava fechado, tudo ônibus e tudo mais, daí eu optei por ir de avião e encontrar a galera lá. Primeiro jogo internacional. E o Uruguai já tinha também uma liga mais consolidada e tal, né? Jogava mais anos equipados. Mais
à frente. Muito legal. Isso. Falando agora aqui, a gente vê que vocês falam com bastante emoção, porque é uma coisa que vem de vocês. Eu queria falar o sentimento que vocês têm do Croco hoje, sabendo que o Croco é um dos maiores times do Brasil, é uma referência no Brasil, 2 vezes campeão brasileiro, 8 vezes campeão paranaense, e eu queria saber qual é essa relação, porque hoje vocês estão ainda no Crocodiles, fazem parte do Crocodiles ou não, estão afastados, só assistem, como tá essa relação? Turma do amendoim, né, Dema? Chamei de Dema, tô ficando velho, né? Cara, eu tenho uma relação, assim, muito parecida com um filho, assim, né? Acho que a gente é amigo desde os 15 anos, né? Eu, o Dema e o Bado. Acho que é uma relação, assim, que a gente construiu juntos. Eu tenho uma sensação, assim, cara, eu tava até pensando esses dias isso sobre o Croco, né? Quando a gente tá dentro do time é muito difícil, né? Quando o peixe não vê água, né? E quando a gente sai, também a gente tem essa questão um pouco da maturidade, né? Que você consegue enxergar melhor as coisas. Embora a infância do homem, os primeiros 40 anos, seja complicado. Né? Mas, cara, eu vejo que a gente conseguiu estabelecer no Croco esse sentimento de filho muito porque o filho a gente cria pro mundo também, né? E agora eu tenho essa visão, assim. Que legal. Então, cara, eu acho que um dos fatores de sucesso, um dos fatores de tanto prazer, assim, de falar do Croco, de ter passado tantos anos do Croco, a gente dedicou muitas horas, né? Teve um período da minha vida que eu dedicava mais pro Croco do que necessariamente pro meu trabalho e tal. Que foi uma cultura, né? Que são coisas que as empresas buscam hoje, né? Uma cultura organizacional, né? A gente conseguiu estabelecer e sem falsa modéstia, assim, sem hipocrisia, não é nem falsa modéstia. Eu acho que é muito por conta dos valores da nossa amizade. E não tô falando porque é eu e o Bado, poderia ser outra amizade que formou o time e tal, mas valores de uma amizade verdadeira, assim, de transparência, de lealdade, sabe, de amizade, né? O Bado é um dos melhores caráteres que eu conheço e eu acho que a gente teve várias lideranças. Eu acho que esse ambiente que a gente criava, assim, era um imã para pessoas que tinham valores parecidos, né? Tanto que a gente falava, puta, pessoa assim que não tem os valores que a gente tem aqui dentro, elas às vezes são repelidas, elas saem, né? Então a gente tinha esse ambiente que atraía essas pessoas que valorizavam esse tipo de coisa, esse tipo de amizade. E a gente teve dentro disso várias lideranças que percorriam isso e encaixavam de certa forma, assim, né? Então a gente tinha o Bado, que era um líder, assim, da coerência, da justiça, de que a galera confiava muito no Bado, né? Tinha o Bevena, né? Que era eu ia falar um herói, um líder, assim, da coerência, um cara que fala mansa, tipo conciliador. O Clevinho era um líder dos estudos, né? Um líder do ódio também, né? Do tipo, vamos lá e tal, né? Cara, o Adam, que é um líder, assim, corporativo, assim, de, tipo, chamar a galera, carisma. Que hoje é o presidente. De carisma. O Delmer, que é um líder competitivo, né, de provocação e tal. E a gente, com várias pessoas de vários tipos, assim, a gente conseguia se encaixar, né? Então, claro que tinha treta, claro que tinha briga, claro que tinha, né, momentos de se fazer ajustes, assim. Mas eu acho que se formou esse conglomerado, essa é a sensação que eu tenho hoje, né? Você perguntou como que eu sinto. Que a gente formou uma cultura ganhadora por conta dos valores, assim, de uma amizade que era muito importante pra gente. E isso foi transpondo e atraindo pessoas, assim, sabe? Então eu sinto isso como um filho, assim, que foi feito pro mundo, né? Eu vejo isso, assim, né? Claro que, cara, aprendi muito, assim, com o Croco. Acho que foi uma escola pra mim, assim, tanto pra vida pessoal como profissional. E, cara, o Croco, assim, hoje, quando eu saí do Croco, eu saí meio magoado, assim, né? Puta, cara, eu vou ter que deixar os outros fazerem, né? Sim. Eu sempre queria eu fazer, né? E é um erro, cara. A gente sabe que ninguém faz nada sozinho, né? Lembrei do Mullet. O Mullet é um líder, acho que técnico, assim, talvez um dos melhores jogadores que eu já vi jogar, é um líder humilde, né? Acho que ele te passava esse lance da humildade sendo o melhor cara do Brasil, sabe? Pra quem não sabe, o Mullet é o running back que jogou na época lá com eles, foi pra seleção brasileira, foi pro Mundial em 2015 e ele é um excelente jogador. Mas você vai falar pra ele, não, eu consigo porque as pessoas abrem o buraco aí pra eu correr. Ele é bem humilde, é bem legal. E, cara, e daí falei um monte, mas acho que é um pouco disso, assim, sabe? Eu aprendi muito, eu acho que hoje eu olho com muito mais maturidade, assim, e com muita alegria de ter feito parte disso, assim, né? E a gente não teria feito nada sozinho, a gente fez porque a gente conseguiu reunir, de certa forma, né, com o nosso começo, né, com os valores que a gente tinha com relação ao esporte, como a gente olhava o esporte, a vida, as pessoas e tal, mas que a gente conseguiu atrair pessoas, graças a Deus, pessoas que ajudaram a gente a construir toda essa história, assim. Então eu olho como um filho, cara, um filho que tá no mundo agora, que não depende de mim, né, mas que
Acho que até conta a história do Croco assim, né? Um grupo de amigos que não sei o quê. Então a gente sabe que a cultura tá lá ainda, né? Então aí a cultura fica, né? Então acho que é um pouco disso, assim. Eu acho que é isso, muito carinho, né? Que a gente tem, muito orgulho, né? E é uma coisa que a gente nunca vai deixar de acompanhar, né? Com certeza a gente vai até morrer aí acompanhando como é que estão os passos. Eu parei de ver um pouco, cara. Mas é porque estamos na pandemia, né? Faz quase 2 anos que a gente não joga. Tem isso. Mas eu vou... Não, eu acho que é necessário. Até a gente tava conversando com o Adam, né? Isso. Acho que resgatar um pouco a história também para as pessoas mais novas, entenderem de onde vem e tal. E valorizarem isso também. E eu queria comentar disso também, né? A gente, nesse tempo aí, a gente, obviamente, quando se afasta, fica um sentimento, né? Tipo, cara, e agora? Será que os caras vão cuidar bem do nosso filhote? E a gente que casou fica com muito ele, receoso. vai Fica muito receoso, filho, né? O Brasa fala muito dos outros, mas ele é um cara que também, certamente, que mais dispensou horas da vida dele para tocar esse time. No tempo lá, o cara se dedicava muito, colocou muitas vezes a vida pessoal dele de lado em função das coisas do time. Então, assim, cada um se abraçava em uma parte ali e tentava dar o seu sangue. O Gerard também tem uma participação muito importante também. É um cara que também fazia muita interface nossa com federações, né? Expandindo nossa representatividade nacionalmente ali. Organizado, assim, né? Muito... Então, e essa diretoria que o Adam agora está à frente, né? Tem se preocupado muito com isso, né? Em primeiro nos chamar para também contar o que está acontecendo e também para passar esses valores que o Brasa comentou aí, né? Para essa galera mais nova que está chegando, né? Porque a galera que está entrando agora, primeiro que não sabe toda essa história que a gente falou aqui, né? E segundo que muitas vezes entra num momento muito diferente do que a gente começou lá, né? De entrar chegando com vitórias, né? Chegando disputando títulos, chegando disputando conferência. Não precisa afastar as capivaras para começar a treinar. Exatamente. Não rolou em cocô de capivara no Barigui, né? Então eles querem também que a gente esteja presente para passar um pouco desses valores. Eu acho que não é pra ser aquele velho chato, né? No meu tempo era melhor, não sei o que, né? Acho que é um pouco da valorização das coisas, da história. Porque nem a gente falou, né? A gente tinha essa concepção de que a gente conseguia analisar as derrotas e as vitórias numa proporção que era benéfica pra gente, assim. E a partir do momento que você entra num time ganhador, você só quer saber de ganhar, né? Claro. Porque senão não teria entrado aqui. É a parte boa. E eu acho que é preciso, né? Porque as pessoas que entram hoje, claramente, não vão ter a visão e o sentimento que tivemos, né? Nos momentos mais difíceis, assim, né? Tanto que fomos um time que perdeu quantas finais do Brasileiro? 4? A gente ganhou na quarta, né? Se não me engano. Mas a gente perdeu 4 e a gente perdeu 3, né? Perdeu 3 seguidas, ganhamos 2 e perdemos a outra, né? Perdemos 10, 11, 12 e ganhamos. Então vai continuar. Deixa eu completar. Claro. Deixa eu completar. Porque a gente teve essas derrotas, né? E a gente sempre falava, né? No momento que chegar a vitória vai ser tão difícil quanto. Porque quando você perde, a motivação pro próximo ano, a gente chegava assim, né? Pô, perdemos, né? Falta pouquinho, né? Agora a gente tá um passo aqui da vitória, né? Era mais fácil um pouco motivar, né? Depois quando você é campeão, dá aquela relaxada, né? A gente fala isso, né? Se manter no topo. Só que o ano seguinte do nosso título talvez tenha sido o melhor ano da nossa história, né? Foi. E eu acho que tem um lance muito da sincronicidade das coisas, assim, por esse ambiente que a gente criou, que quando a gente perdeu em Cuiabá 2012, que a gente jogou melhor que o Cuiabá, né? A gente perdeu em... Né? Só contextualizando, a gente ganhou um título, depois daquele jogo contra o Uruguai, no Uruguai, a gente foi jogar pro Pantanal Ball, chegamos na final, já foi uma evidência nossa para nós que, nacionalmente estamos bem, né? Porque foram times fortes, participaram daquele campeonato. Depois disso a gente ganhou o primeiro estadual aqui do Paraná que teve no final de 2009 e ali a gente se colocou, já estamos dominando o estado, né? Então agora podemos pensar em começar a evoluir nacionalmente. 2010 chegamos na final do Brasileiro, perdemos pro Cuiabá Arsenal. 2011 chegamos na final do Brasileiro que a gente jogou aqui no Couto Pereira em Curitiba com 8 mil pessoas no estádio. Perdemos pro Fluminense num jogo que para mim foi histórico, né? Terrível, né? Para mim. Pensei em parar de jogar, tudo mais depois daquela derrota. 2012 fizemos uma campanha retocável e perdemos um jogo quase ganho na final em 2012 contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. E a partir dali, cara, é isso que o Brasa falou, chegando um momento que a gente falou, que a gente tava naquela ânsia, né, de chegando 3 anos seguidos, quase ganhando, cara, não precisava de motivação nenhuma, né? A gente tava com motivação ali escancarada na nossa cara. Né, que vocês eram tanto vice que até o presidente chamava Vicente, né? Era uma ótima piada. Isso aí. E daí, em 2013, a gente teve um grande fato marcante na nossa chegada, que foi a chegada do coach Johnny Mitchell. Que é o lance da sincronicidade. A gente tava vendendo rifa pra ir pra Cuiabá e ele passou na Rua 15. Pra final de 2012, né? A gente tava vendendo rifa. Pra final de 2012, vendendo rifa pra viajar pra Cuiabá 2012. Encontramos ele e ele falou: eu jogava no NFL. Para! Pelo biotipo parecia, né, cara? Um cara forte, alto assim e tal. E
E, cara, mas, pô, o que você tá fazendo na 15? Aí ele contou, depois a gente viu, o cara era first rounder da NFL, jogou no Jets, jogou com Troy Aikman, jogou com Michael Irvin. Então o cara, de fato, assim, é um dos melhores jogadores da história da Universidade de Nebraska, né? E ele trouxe a pecinha que faltava, cara, que era um lance meio inspiracional, um lance meio de contar histórias, entender o jogo também, principalmente o ataque, eu acho que também ele trouxe essa inspiração, assim, sabe? Ele mudou o sistema de ataque, foi bastante inovador pra época, né? E muito a figura dele, cara. Passava uma segurança na lateral que a gente acreditava que ia ganhar qualquer jogo. Porque em 2013, vocês estavam perdendo pro São José Esteposo aqui, que aí foi aquela bola milagrosa pro Henrique Oliveira com o receiver e ganhou. E ele falava na sideline toda hora, calma que a gente vai ganhar, calma. A gente foi muito dominante naquele ano, assim. Ganhamos o estadual com bastante... bons anos, assim, né? Do estadual. Cara, com bastante imponência, assim mesmo. Jogamos bem. O sistema de ataque nosso era bastante inovador. O sistema defensivo também teve uma bastante evolução, principalmente a questão física, né? Sim, acho que a física foi a principal. E daí chegou nesse momento que a gente acreditava que ia ganhar aquilo lá, que não tinha quem fosse nos parar. A gente teve esse jogo histórico muito difícil aqui contra o Esteposo na semifinal. E daí fomos jogar a final lá na Paraíba, né? Contra o Spectros. Que é muito legal, assim, claro, não é legal perder 3 finais seguidas, mas foi nos 10 anos do Croco, né? Então parece uma história de filme, até nos 10 anos do Croco a gente conquistou. Eu acho que isso que o Brasa falou. Parece que as coisas sempre aconteciam na hora que tinham que acontecer. Cara, e, cara, que nem a gente falou, cara, a gente perdeu pro Cuiabá lá num jogo que tava ganho, mas por mérito deles, né? Então, claro. Não falava assim do tipo, pô, os caras são sortudos e o juiz roubou. Não, cara, não. Se ele roubou, se ele não roubou, ele não vai roubar, né? Ele errou e faz parte do jogo o erro. Temos que fazer a mais pra o erro não ser comprometedor pra nós, né? Então, a gente nunca pesou naquilo que a gente não poderia trabalhar em cima, né? Acho que foi um pouco dessa lição, assim, que a gente... E foi uma cultura, porque depois a gente não precisava reforçar isso. As pessoas já conviviam com essa construção, assim, sabe? Eu acho legal falar até que você falou do Cuiabá, que teve essa virada, porque em 2014 aconteceu por favor do Croco, né? Exatamente. Aqui no Couto Pereira tava perdendo e teve aquela virada histórica que chamou o Milagre do Crocodiles, que aconteceu também. Cara, a gente passou dessa final de 2012 em Cuiabá que a gente perdeu, a gente voltou a perder, então isso foi em dezembro de 2012, a gente voltou a perder um jogo só em meados de 2015. Então a gente passou 13, 14 invictos. A gente bateu um recorde aí, né? Isso, de jogos consecutivos com vitória. Então, assim, obviamente batemos recorde de pontos nesse período, né? Então foi uma época assim, cara... Estilo Patriots. Eu não lembro de uma... Foi incontestável, assim, né? De a gente entrar num jogo achando que ia perder, assim. A gente achava entrar muito confiante. Mas isso é um ponto interessante também. Embora a gente tivesse muita confiança, cara, não importava o time que a gente ia jogar contra, a gente tinha reuniões pra falar do time. Ó, esse cara aqui, esse receiver é tal, é tal, é tal, é tal. A gente tinha muito respeito, assim, pelo trabalho que é feito, né? A gente sabia que não era dado, né? Não é dado, a gente não joga sozinho, eles também trabalham na segunda-feira, né? A gente até rezava a gente reza, né? Pelo bem-estar até do nosso adversário antes do jogo, né? Não querendo dizer, ser o bom samaritano. Mas, cara, a gente tem uma consciência que a gente precisa cuidar do ecossistema que é o futebol americano, né? Isso desde o começo, assim, foi algo que a gente prezou, assim. Então, acho que a nossa contribuição pro esporte também tem muito a ver com isso, assim, né? De ter uma excelência técnica ao mesmo tempo que a gente prezava também o que os outros estavam fazendo, o que uma federação tá fazendo. E querendo ou não, quando você começa a ganhar muito, todo mundo quer ganhar daquele time, né? Então eles se preparam mais ainda pra ganhar do time. Então, que foi o que a gente começou a sentir depois desses 2 títulos, né, cara? Isso também da nossa parte de continuar achando uma motivação do que faltava, né? Porque, cara, depois de bater na trave 3 vezes e conseguir ganhar um campeonato brasileiro, pô, chegamos no topo, né? O desafio maior era se manter, e isso é muito difícil, né? E uma necessidade de renovação, né? Porque as pessoas vão envelhecendo. Exato. Claro. Então, entender a geração que tá entrando, ter a questão de dar o espaço, né? De possibilitar isso também, né? Que, querendo ou não, essa geração que ganhou foi a geração que muitos deles tinham começado ali, né? Nos pads conosco e tal, e foram evoluindo junto, chegando uma gente para ajudar. Mas aquele momento, mas muitos dos caras é isso, que exatamente, estavam nessa sede aí de ganhar, e quando chegou ali, o cara se sentiu o melhor do Brasil, né? Isso era um negócio que a gente falava, né? Acho que a questão da construção do Crocodiles é muito bacana por isso, né? Que ela transformou vidas, de fato, né?
Então, teve gente que casou porque conheceu, né, a esposa ali, né, no Crocodiles, que ela ia assistir os jogos. Teve gente que pôde viajar para os Estados Unidos e se formar lá por conta do futebol americano, que ele começou a jogar no Crocodiles. Teve gente que jogou profissionalmente por um período. Teve gente que formou negócios, né, que nem o BV, nem o Clevinho aqui, que se conheceram no Crocodiles. O Clevinho foi um dos melhores jogadores da história do país aí, né, jogou na seleção brasileira. Eu lembro que fui com ele no jogo da seleção brasileira lá em Foz com o pai dele. Sensações incríveis, assim, da gente valorizar isso também, né, que foi construído, claro, assim, dessas mudanças, essas transformações que foram em volta do... Isso é um negócio que mais dá gratidão, acho, né, cara? Quando a gente vai voltando, pensando atrás, quanta gente passou, cara. A gente nunca fez essa conta, né, Bra? Não, mas assim, que daí, que entraram e saíram... não sei lá, cara. Com certeza mais de 500 pessoas passaram nesses anos aí. Falando de lembrança e tudo mais. Veio agora pro nosso próximo toque, eu queria perguntar pra vocês. O melhor momento que você tem do futebol americano, eu falo FA, né, BR? Qual é o melhor momento pra vocês? Foi o título ou talvez foram os treinos? Qual foi esse melhor momento? Pô, cara, pra mim foi muito 2014, assim. O título de 2014 com a virada, assim. Porque foi um evento, assim, que eu me dediquei muito pra fazer também. Você que produziu o evento, né? Mas, né, tipo, puxando, né? Várias pessoas participaram e tal. E daí foi um evento que, por exemplo, minha esposa cantou o hino nacional. Ali já meu joelhinho bambeou já, né? Aí já tinha um jogo pra jogar. E, cara, tava cansado da organização. E o jogo, cara, horrível o jogo pra nós. Os caras dominando e tal. E pra mim foi muito importante, talvez a gente com camiseta pronta. Né? Camiseta pronta. Tem que doar tudo. E tem um detalhe que é... De comemoração do título. Esse é exclusivo. Exclusivo pra gente. Esse aqui eu nunca contei. Cara... o Flávio Skin, na época, era o presidente da... que era? CBFA já? Acho que era CBFA ou LBFA. Ele era o presidente o presidente da Confederação. Liga, da Confederação. E, cara, o troféu ele era feito por uma artesã, não sei de onde, muito boa e tal. Era um troféu lindo, né? Uhum. É um troféu lindo. E, cara, esse troféu a gente tinha um troféu já do ano passado, porque a gente era o atual campeão. E... o troféu do ano seguinte não chegou, cara, pra final. Então o que a gente pensou? Pô, vamos usar o troféu do ano passado, né? Porque pelo menos tem um troféu, alguém ergue e tal. Então os caras iam ganhar. Ia levar o nosso troféu. Um time vermelho e preto, jogando contra o Pereira. Ia ganhar da gente. Ia levar o nosso troféu, cara. Cara, era uma desgraça absoluta. E camisetas prontas. Camisetas prontas. Né? Mas a gente não tinha pago essas camisetas que ganhou do um patrocinador. Eu vou lembrar. Então, cara, era toda uma atmosfera, assim, não era por causa de confiança, ultra confiança, mas era um negócio que a gente precisava preparar, era um evento que era legal, né? E eu adorava esse acho que eu gosto muito de empreender, não empreender no sentido de vou abrir uma empresa, mas empreender de fazer as coisas acontecer, assim. Então, acho que era um grande tesão que eu tinha no Croco, era isso, assim, fazer as coisas, fazer o evento e tal, buscar outdoor, não sei o que, ir na TV, divulgar na rádio, e daí, não porque, tipo, cara, sinceramente, sendo bem humilde, assim, não era por causa do ego, porque tinha que ser eu. Cara, eu gostava muito de estar disso, assim, E, cara, pra mim esse foi um grande momento, assim, né? Teve esse contexto familiar, teve esse contexto do evento ter dado certo, né? A gente doou toneladas de comida depois também, brinquedos. Acho que não era nem comida, era brinquedos, né? Que a gente doou pro Natal solidário lá pra Guaraqueçaba. Minha memória me deixou na mão. Pra uma galera, assim, cara, foi incrível, assim. E a virada, velho. Eu lembro que quando a gente virou... Tem até o vídeo, né? Famoso no YouTube lá do... Puta, agora esqueci o nome dele. Mas é incrível. Um torcedor gravou. Ele gravou a experiência toda, ele indo pro estádio durante o jogo. De estar atrás do placar, da galera indo embora antes, né? E eles... Só aquele acredito. Exato. Cara, e lembrei de um fato, velho. Pra mim, esse jogo é muito importante como jogador, assim, como líder da defesa e tal. Porque pra mim foi uma experiência muito de gestão do tempo naquele final ali e de motivação, né? Porque a gente começou a ouvir o Eu Acredito e quando a gente vê no futebol, outros esportes, os caras não estão nem aí pra torcida, né? Vira motivo de piada, né? Deu um gás pra mim também de, cara, galera, vamos lá, pedir o tempo na hora certa e não sei o que, os caras vão errar agora e pressionar os caras e não sei o que e tal. Então pra mim foi um jogo, acho que talvez um dos melhores jogos que eu fiz, assim, mas muito mais na gestão ali do time do que necessariamente desempenhando tecnicamente. Você foi o capitão ali, colocou as peças no lugar certo. Eu tava junto com o Clevinho e tal, e cara, acho que essa gestão da motivação, galera, vai dar, porque a gente dá uma murchada, né? Pô, tá perdendo, faltando segundos, não sei o quê. Não, e todo esse contexto também influencia num peso no ombro, né? Sim, tipo, também em casa, estádio cheio, coisa preparada pra depois, e aí, temos que ganhar, agora só falta o nosso papel, né? E eu senti uma virada de chave, assim, né? Que você vê a chaminha da galera no olho, assim, voltar um pouco, sabe?
E senti isso, cara. Senti, sinceramente, assim. Então, pra mim, foi muito importante esse momento de 2014, cara. Acho que foi incrível, assim. Pra mim, eu sou um pouquinho mais saudosista. Pra mim, acho que o momento que eu levo com muito carinho foi o primeiro título nosso, o estadual, 2009, né? Que teve um jogo bem marcante e tal. Foi no Iguaçu, não foi? Foi no Iguaçu, contra o Brown Spiders à noite, no domingo à noite. Então eu tava lá assistindo. Piazzotti. 2009? Deixa eu ver agora, 2021, tenho 27... Tem que fazer as contas Você aí. tinha 15, gente. Põe na edição aí. Põe aí, obrigado, põe aí. Eu não sou bom em matemática. 15, eu tinha 15. E é muito engraçado porque é do lado da minha casa e eu já tava procurando vocês no Orkut. E aí eu falei, nossa, vai ser do lado de casa, mas posso ir? Tinha que pedir pra minha mãe, tinha 15 anos. Aí ela que me levou e a gente assistiu. Eu lembro que vocês entraram lá correndo, aí veio o Mullet, eu acho que saiu o primeiro. Foi bem legal. Foi esse que você deu uma bandeirada na cara do cara? Esse mesmo. Então, esse jogo foi muito marcante, primeiro título. E acho que foi um clima muito legal, né? Um jogo que é um estádio à noite, parecia aquele clima de Friday Night Lights americano, assim, sabe? Que legal. Mas o Gino foi um dos 30 que tava lá, então. Foi. Tinha muita gente, é verdade. Então, aquele jogo pra mim foi muito marcante. Teve uma situação que o Mullet estava machucado, voltou pra aquele jogo. A gente não esperava que ele fosse voltar, ele acabou voltando de surpresa. Eu quebrei esse dedo aqui naquele jogo. Então, putz, cara, que desagradável esse dedo aí. Mas esse é um momento que eu levo com muito carinho.